Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. O desempenho das exportações brasileiras atingiu a marca de quase 167 bilhões de dólares no período de janeiro a agosto deste ano, com uma taxa de crescimento de mais de 30% sobre o mesmo período de 2010. Apenas no mês de agosto, as exportações do Brasil registraram 26,2 bilhões de dólares, o que elevou o saldo acumulado do ano para aproximadamente 20 bilhões de dólares. Mesmo nesse período de grande crise na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil conseguiu vender e comprar muito, pois as importações chegaram a mais de 146 bilhões de dólares no período de janeiro a agosto. As expectativas do comércio exterior do Brasil é o tema de hoje do Agenda Econômica. Quem está conosco para analisar esse tema é a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Vamos começar um pouquinho com os números de agosto, né? A balança comercial brasileira nesse período, né, janeiro a agosto, ela apresentou nas exportações, apenas no mês de agosto, 26,2 bilhões, com exportações acumuladas no período de janeiro a agosto, de 166,7 bilhões no ano, e um saldo comercial de quase 20 bilhões de dólares. Pode-se dizer que a crise não chegou no comércio exterior no Brasil? De fato, os dados de agosto foram muito positivos, né? O Brasil nunca vendeu tanto, nunca comprou tanto do exterior. Foi a primeira vez na história em que as exportações de um mês, não importa que mês do ano, mas a primeira vez na história em que nós passamos dos 25 bilhões de dólares exportados e a primeira vez na história também que as importações superaram os 20 bilhões de dólares. Então, de fato, foi um mês histórico para o Brasil, não importa que referência se tenha. Sob o ponto de vista de saldo, no acumulado do ano, também é muito expressivo aquilo que a balança comercial brasileira tem hoje, né? Nós chegamos no período de janeiro a agosto a 20 bilhões de dólares, quase 20 bilhões de dólares, que foi praticamente o que o Brasil acumulou na balança de 2010, considerando o ano inteiro, né? Então, de fato, os números do comércio exterior brasileiro neste ano são muito positivos. E, enfim, estamos acompanhando a evolução do cenário internacional, tanto as medidas que vêm sendo adotadas, né, nos Estados Unidos, quanto aquelas que tendem a ser adotadas na União Europeia, mas o cenário hoje é, sim, bastante positivo. Mas o que vocês esperam é que essa crise está demorando para chegar e vai chegar, ou não vai chegar? A gente vai passar meio a cavalheiro por essa crise? É importante acompanhar o impacto das medidas adotadas exatamente nesses dois epicentros, digamos, da crise que se anuncia hoje, não é? É possível que, a depender do impacto das medidas adotadas nessas economias mais maduras, o Brasil consiga realmente, enfim, não ser muito afetado pela situação internacional. A nossa avaliação hoje é que o impacto sobre a China é muito importante para o comércio exterior brasileiro, não é? O Brasil vende hoje muito para a China e, naturalmente, a China exporta muito para os Estados Unidos, para a União Europeia, etc. Ou seja, uma eventual redução, né, do ritmo de crescimento chinês pode, sim, afetar o comércio exterior brasileiro. Da mesma maneira, numa situação de crise, aumenta a concorrência que os produtos brasileiros encontram em outros países, não é? É natural que no momento de, enfim, desaceleração da economia mundial, a competição em terceiros mercados se acentue. Ainda voltando à China, ainda que haja uma desaceleração do crescimento de Estados Unidos e União Europeia, o potencial de crescimento da economia chinesa, tendo em vista o próprio mercado interno, né, da China, faz com que, mesmo num cenário mais sombrio, nas economias mais maduras, o potencial de crescimento das exportações brasileiras para a China ainda é considerável. Nós tivemos um saldo comercial acumulado até agosto perto de 20 bilhões tal. Se os números se mantiverem nesse ritmo tal, já é possível prever qual seria esse saldo no final do ano, nos 12 meses, tomando por base o final do ano? Essa é uma boa questão. O Ministério do Desenvolvimento trabalha com uma meta de exportações. Nós fizemos agora justamente a revisão dessa meta, nós estávamos trabalhando com 245 bilhões de dólares de meta de exportações. Fizemos a revisão no dia 1º de setembro, agora, para 257 bilhões de dólares. Então, estamos considerando um cenário positivo
até o final do ano. Nós não trabalhamos com meta de saldo da balança comercial. Mas eu posso dizer a vocês que para efeitos de, enfim, cálculos internos, considerações, digamos, dentro do Ministério do Desenvolvimento, nós trabalhamos aí com uma expectativa de saldo de 27 bilhões de dólares, né? Considerando que 2010 fechou com 20 bilhões, é um aumento, bom, né? É um aumento expressivo em termos de contribuição que a balança comercial pode dar às contas externas do Brasil nesse ano. A senhora começou a analisar aí a questão da China, né? Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco essa distribuição geográfica das exportações do Brasil. Eu estou vendo aqui que a Ásia hoje responde por 29,4%, a China com 17,4% e o Mercosul com 10,9%. Temos também a União Europeia com 21,2%. Como é que a senhora faz, que análise a senhora faz desse quadro de origem, quer dizer, para onde vão as exportações do Brasil? Bom, as exportações brasileiras são bastante bem diversificadas, né? A China, recentemente, vem adquirindo uma importância maior como destino das exportações brasileiras, mas a verdade é que o Brasil exporta para todas as regiões do mundo e se verifica uma taxa de crescimento das exportações brasileiras também considerável para diferentes regiões do mundo, né? Mesmo para os Estados Unidos, as exportações brasileiras de janeiro a agosto cresceram 31,4%. É exatamente essa mesma taxa, a taxa de crescimento das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, Hoje são diversificadas as exportações brasileiras em termos de destino e o crescimento, a taxa de crescimento das exportações brasileiras para o mundo também, digamos, observa uma boa diversificação. Falando agora um pouco mais de destaque para a China. A China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, é o principal destino das exportações brasileiras, né? De fato, a China apresenta um dinamismo importante, o que faz com que a sua participação relativa na pauta brasileira venha crescendo. 15%, 16% hoje. Exatamente. A China hoje responde, enfim, um crescimento importante, mas em termos de participação aí já tem 17,4%, um pouco mais, não é, que isso. E não significa que as exportações brasileiras para o resto do mundo tenham diminuído, não é isso. Mas o fato é que, em função do crescimento mais acelerado da China, a China, de fato, tem adquirido maior importância nas exportações brasileiras. Falamos aqui de Mercosul, por exemplo. As exportações brasileiras para a Argentina vêm crescendo no mesmo ritmo do crescimento das exportações brasileiras para o resto do mundo. O fato é que... Está se equiparando praticamente aos Estados Unidos, né? Em termos de taxa de crescimento, exatamente. Em termos de volume também, Estados Unidos e Argentina aí disputam a segunda colocação como destino das exportações brasileiras e crescem mais ou menos na mesma taxa. O que aconteceu com os Estados Unidos, historicamente, que era um grande absorvedor, né, dos produtos brasileiros e está minguando? O que está acontecendo? Essa é uma boa questão. A balança comercial brasileira com os Estados Unidos se alterou significativamente nos últimos anos, né? O Brasil passou de um superávit de 8 bilhões de dólares para um déficit de cerca de 8 bilhões de dólares num período relativamente curto. As exportações brasileiras para os Estados Unidos são prioritariamente de produtos manufaturados, isso é importante, não é? De se destacar. No entanto, recentemente, petróleo vem adquirindo uma importância também considerável. O que nós verificamos é que a concorrência que o Brasil enfrenta no mercado americano é cada vez mais acirrada. E principalmente da China. De países asiáticos, de maneira geral, mas também países com os quais os Estados Unidos fizeram acordos preferenciais de comércio, né? Mas, de toda maneira, o que eu gostaria de destacar é que crescem num ritmo importante as exportações brasileiras para os Estados Unidos. O que ocorre, vejam, há pouco tempo atrás, os Estados Unidos respondiam por 25% do que o Brasil exportava para o mundo. Hoje, os Estados Unidos respondem por cerca de 10% do que o Brasil vende para o exterior. O fato é que as exportações brasileiras para os Estados Unidos crescem, mas crescem num ritmo menos acelerado do que crescem as vendas do Brasil para polos mais dinâmicos da economia mundial. Na verdade, hoje, o que ocorre na pauta de exportações do Brasil é um pouco reflexo do cenário internacional, em que a Ásia se posiciona como um polo dinâmico da economia mundial e que outros países, ainda que sobre uma base menor,
crescem em taxas muito aceleradas, como, por exemplo, a África, Oriente Médio, etc. Né? Então, essa taxa de crescimento mais acelerada das exportações brasileiras para outras regiões explica a queda relativa de importância dos Estados Unidos para o Brasil. Lembrando sempre que as exportações brasileiras para os americanos vêm crescendo. Secretário, a gente fala muito da China, China. Parece que a China é a grande solução para o problema da economia do mundo. Nos números aqui que a gente tem, as exportações para a Ásia foram 49,076 bilhões. A China representou 29 bilhões. Portanto, nós exportamos para a Ásia outros 20 bilhões. É um bom dado. A China é importante, por exemplo, para o Brasil em duas dimensões. Primeiro, como um mercado que importa do Brasil, só que isso tem limite. Agora, a importância maior dela, ela dá uma certa sustentabilidade à economia mundial. E aí o Brasil se beneficiaria disso. Esse é o raciocínio que a senhora faz. Sem dúvida. Veja, a China é importante não apenas como destino das exportações brasileiras, é também muito importante como origem das importações brasileiras. Enfim, a China é o segundo país fornecedor ao Brasil. Nós importamos da China muitas peças, partes, componentes, bens de capital. Então, enfim, as importações provenientes da China também contribuem para a competitividade da indústria brasileira. E analisando no conjunto, naturalmente, a China é novamente o polo dinâmico da economia mundial nos dias de hoje e movimenta um comércio intrarregional muito importante, né? Então, sem dúvida, o que ocorre na China repercute, reverbera de uma maneira muito importante para o resto do mundo. Eu gostaria de notar, enfim, como você corretamente mencionou, a Ásia, além da China, outros países asiáticos são parceiros importantes do Brasil. Eu destacaria o Japão, não é? A Coreia é um país, enfim, a partir do qual nós importamos muito, exportamos muito pouco. Mas o potencial de crescimento de toda a região é bastante importante, estando a região muito, vinculada em termos econômicos, naturalmente, ao gigante chinês. Vamos falar um pouquinho de produtos. No grupo dos manufaturados, as exportações de aviões em agosto deste ano cresceram 73,1%, o etanol 72%, óleos combustíveis 34,1%. Entre os produtos básicos, os destaques ficaram com minério de ferro com 19,6%, algodão bruto de 105,2%, milho em grão 102,9%, petróleo bruto 70,5%, soja em grão 57,7% e café em grão 43%. Que análise a senhora faz do comportamento desses produtos? Ótimo. Bom, como eu mencionei, a pauta de exportações do Brasil é muito diversificada. O Brasil é muito competitivo em soja e é muito competitivo em aviões, não é? E é muito competitivo em muitos produtos que estão, digamos, entre um extremo e outro, se é que a gente pode falar assim. Eu vou fazer uma referência a aviões. No mês de agosto, o Brasil exportou 18 aeronaves. Né? É algo, digamos, bastante positivo e que contribuiu para esse aumento expressivo que se verificou em agosto desse ano, de 73% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A nossa expectativa para a venda de aeronaves esse ano é bastante positiva, de modo que, enfim, esse produto contribuirá justamente para que o Brasil possa atingir a meta de 257 bilhões de dólares de exportações. É natural, né, que nos últimos meses do ano se confirmem, se efetuem aquelas vendas que já estão confirmadas. Esse aumento de aviões, assim, de 72%, quer dizer, isso não foi uma sazonalidade, não? Atendeu uma encomenda determinada que foi feita para aquele período? Certamente o mês de agosto concentrou vendas que de outra maneira poderiam estar distribuídas ao longo do ano. O que nós identificamos é que é esperado um aumento ainda mais considerável nesses últimos meses em função de questões de sazonalidade, desse mercado, enfim, particularidades desse próprio mercado. Em agosto nós vendemos para a Argentina, vendemos para a China, vendemos para os Estados Unidos, a expectativa de que esse ritmo se acelere. Então está falando em Embraer, né? Estamos falando basicamente de aviões comerciais, aviões executivos da Embraer. E, enfim, exatamente, no final do ano, a expectativa é de que se efetuem esses compromissos de venda. Um detalhe interessante para quem está nos assistindo, muitas vezes dá um nó na cabeça. Por exemplo, a gente tem problema com álcool, preço, falta de álcool, somos autossuficientes na produção de petróleo também, mas a gente importa muito petróleo. Por que a gente exporta etanol e exporta petróleo se a gente está com tanta necessidade aqui dentro? Como a senhora explicaria isso para
para quem está nos assistindo lá embaixo. Essa é uma boa questão. Eu começo pelo aspecto do petróleo e aí me dedico ao etanol, que são duas dinâmicas bastante diferentes. O Brasil exporta petróleo e importa petróleo. Na verdade, são dois tipos diferentes, não é? Do produto. Exportamos petróleo bruto, petróleo pesado, e importamos petróleo leve. Há investimentos importantes em refinarias no Brasil, que, enfim, uma vez em operação, contribuirão para que nós possamos processar cada vez mais petróleo no Brasil, porque, afinal de contas, a conta petróleo ainda é deficitária para o Brasil. Nós importamos diesel, nós importamos lubrificantes, combustíveis, etc. E, sendo o Brasil um produtor de petróleo, é muito importante que nós aumentemos a capacidade de refino dentro do país, aliviando, de alguma maneira, não é, esse déficit na conta petróleo. A respeito de etanol, de fato, o Brasil hoje vive um momento curioso, não é? Nós, enfim, houve importações de etanol de milho dos Estados Unidos nesses últimos meses. O Brasil é um exportador do produto, recentemente passou a exportar menos. Isso se relaciona, entre outros vários aspectos, com o valor alto do açúcar no mercado internacional, né? O Brasil hoje exporta muito açúcar, o açúcar, enfim, está num momento de cotação muito alto no mercado internacional, o que tem a ver com quebra de safra na Índia, enfim, alta do preço do commodity de maneira geral. E, enfim, o produtor brasileiro tem a opção de optar pelo açúcar em detrimento do etanol. Esse é um dos fatores que explica. Outro fator importante a explicar esse momento é a falta de investimentos. É importante que se invista mais na produção de etanol no Brasil, e notícias recentes confirmam que nós, digamos, vamos nessa direção. Mas hoje, de fato, é uma situação curiosa, né? O Brasil investiu muito em etanol, investiu na abertura de mercados no exterior e vive um momento E não tem produto para entrar nesse jogo, né? Vive um momento em que nós precisamos importar, diminuir o percentual do etanol na gasolina, mas nós estamos convencidos de que a regulação e ao mesmo tempo exportamos. Exportamos. Bom, os contratos que foram firmados precisam ser mantidos, isso é importante, isso faz parte da dinâmica, digamos, empresarial, que precisa ser observada. Mas é importante que, enfim, a regulação, os esforços do governo em regular o setor de maneira a dar previsibilidade, em criar um ambiente mais favorável aos investimentos, é algo importante aí para a gente lidar com essa dinâmica. Entrando um pouco, reforçando um pouco o que o Davi falou aí nessa questão de combustíveis e petróleo, quer dizer, o nível de importações foi de 22,6 bilhões, quer dizer, não é demais não isso aí, não é uma coisa conjuntural, depois deve voltar para uma coisa mais razoável, ou vai ser esse nível mesmo mantido ao longo do ano? Vejam, as importações de petróleo são importantes, as exportações também. Petróleo, se nós trabalharmos apenas com esse componente da conta petróleo, nós mais exportamos do que importamos petróleo. Agora, a questão, de novo, é da qualidade, exatamente, a qualidade do petróleo, que, enfim, precisamos de petróleo leve para, enfim, processar internamente, etc. E aí, quando entram novamente diesel e lubrificantes, etc., a balança pende para o outro lado. Na área dos semi-manufaturados, houve um grande aumento nas exportações, com destaque para o ferro fundido, com 368,7% de crescimento. O ferro-aço, com 176,2%, e o açúcar bruto, como a senhora já falou, 60,4%. O que está puxando as exportações desses produtos nessa área de manufaturados? Esse é um produto, esse grupo de produtos, na verdade, nos chama a atenção. As exportações crescentes, exatamente nesses itens, são reflexos de investimentos realizados no Brasil, expansão e novas siderúrgicas, né? Enfim, o estado do Rio de Janeiro, entre outros, basicamente para a Alemanha e para os Estados Unidos. As exportações brasileiras nesse, enfim, ferro fundido, ferro-aço, etc., tem exatamente esses países como destino, né? E são reflexo desses investimentos realizados no setor. Aumento de quantidade aí responde mais por esse resultado do que aumento de preço, ainda que aumento de preço também tenha contribuído para as exportações nesses produtos. Os perigos de o Brasil se transformar num eterno exportador de matérias-primas e produtos primários. No próximo bloco, aguarde.